lá, turma, vamos conversar um pouquinho hoje sobre crimes. Eu vou dividir, na verdade, a temática dessa nossa aula aqui em 2 encontros, tá? Eu separei os temas mais importantes da Lei 9605 de 98 para a gente conversar neste e no próximo encontro. Muito bem, a Lei 9605 de 98 foi criada em um contexto constitucional no qual o artigo 225, parágrafo 3º, autoriza a responsabilização, inclusive criminal, de pessoas jurídicas. Vejam lá, o artigo 225, parágrafo 3º, aponta para nós que os infratores, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, respondem pelas sanções penais e administrativas, bem como, independentemente, do dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, o artigo 225, parágrafo 3º, traz para nós a chamada tríplice responsabilidade, apontando que pessoa jurídica pode responder por crime. O negócio é que nós não tínhamos no Brasil essa vocação. Nós não tínhamos nenhuma norma que responsabilizava criminalmente pessoas jurídicas até então. Então, a Constituição, nesse sentido, foi inovadora. E por que a Constituição incorporou esta previsão? Porque nos tratados internacionais anteriores à Constituição Federal, desde lá de 1972, os países já haviam reconhecido internacionalmente a possibilidade de se responsabilizar, inclusive penalmente, pessoas jurídicas que cometem crimes ao meio ambiente. Dentro desse cenário constitucional, pós-88, é que a Lei 9605 foi criada. Mas, gente, olha, não sei se vocês são dessa época, mas no momento que essa lei foi publicada, ela criou uma grande dúvida aí entre os doutrinadores, entre os pesquisadores da área ambiental. Foi realmente um bafafá. Se você pegar livros da época, lá do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, você vai perceber que os próprios doutrinadores não sabiam como aquele instituto deveria ser aplicado. Foi uma loucura. Jurisprudência, inclusive, reconheceu por muito tempo a necessidade da dupla imputação. STJ, hein, gente? STJ, que tem uma jurisprudência extremamente protetiva ao meio ambiente, veio com um precedente consolidado por muitos anos, dizendo que não, pessoa jurídica não podia responder sozinha por crime. Havia necessidade da pessoa física estar junto com ela, no polo passivo. Ou seja, havia necessidade da dupla imputação. Olha que loucura. Hoje, 2020, a gente olha para aquela situação e fala, meu Deus do céu, como é que o STJ, que reconhece nexo de ausência de elemento subjetivo na responsabilidade civil, reconhece a teoria do risco integral, reconhece imprescritibilidade, reconhece obrigação real, reconhece obrigação cumulativa, tudo na jurisprudência, inclusive com entendimentos simulados, para buscar a reparação integral do dano ao meio ambiente, e lá na esfera penal demandava dupla imputação. É um contrassenso, É estranho, pelo menos para mim, que já pesquiso na área ambiental há bastante tempo, fazer esse paralelo é muito estranho. Você olha lá atrás e fala, meu Deus do céu, como as coisas mudaram lá no STJ, na verdade? E mudou, claro, é importante que a gente ressalte isso, mudou muito pela vinda do ministro Herman Benjamin, que há muitos anos estuda os direitos difusos e coletivos, em especial o direito do consumidor, e fez uma larga pesquisa lá no Ministério Público com relação ao meio ambiente, trouxe todo esse seu conhecimento, entendimento, nos seus precedentes, e com isso a jurisprudência do STJ evoluiu demais e alcançou o que a gente conhece hoje. Muito bem, para a gente entender essa lei, é importante que eu trace para vocês alguns pontos específicos com relação a ela. Até porque as questões de direito penal você estuda lá com um professor de direito penal e tudo mais. Então não vai ser meu objetivo aqui ficar pegando questões penais, tá? Nem fujo disso, tá? Não é minha praia, tá? Minha praia é ambiental. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria destacar em relação a essa lei com vocês é com relação aos sujeitos. Quem que pode responder por crimes ambientais? Ou seja, quem pode ser demandado numa ação penal que tenha por fundamento a Lei 9605 de 98. Quem? Artigo 2º. Quem, de qualquer forma,
concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parou por aí. Já quero fazer uma consideração aqui com vocês. Se a lei fala em medida de culpabilidade, é claro, e aí não tem a menor dúvida, nem menor discussão doutrinária, nada. É claro que essa responsabilidade ela é subjetiva. Então, gente, eu já vi concurso público apontar alternativa dizendo que responsabilidade penal é objetiva. Foge disso, hein? Se cair, você tem que ficar até feliz. Você levanta, chama o examinador e fala, amigão, estudei pra caramba. Você me vem com uma perguntinha dessa? Tranquilo. Você dá até um abraço no cara, porque realmente não tem a menor dúvida que a responsabilidade penal é subjetiva. O próprio texto legal fala isso. Ele nem precisava falar, né? Quem mais responde junto com o agente? Responde o diretor, o administrador, o membro do conselho de governo, do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar... Opa, usei a caneta errada. Deixar de impedir a sua prática. Ora, quando eu falo, vocês são bons de direito penal, muito melhor do que eu. Quando eu falo em um agente que é responsabilizado porque deixou de impedir a sua prática, eu estou diante da figura do garantidor, aquele que comete crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Então, existe no direito penal ambiental a figura do garantidor? Sim. E a figura do garantidor está linkada a todos esses caras aqui, ó, diretor, administrador, membro do conselho, membro do órgão técnico, auditor, gerente, ou preposto ou mandatário da pessoa jurídica. Então vejam que a lista de possíveis sujeitos do crime ambiental é extensa, hein? Inclusive está incluída nessa lista a figura do garantidor. O artigo 3º começa a regulamentar efetivamente a responsabilidade da pessoa jurídica e não da pessoa física, como estava apontado aqui até o artigo 2º, né? Como é que se dá a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais? As PJs serão responsáveis nas 3 esferas: administrativa, civil e penal, conforme o disposto nessa lei. Nos casos em que a infração, e agora vem os requisitos, ó, seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Então não é em qualquer caso que a pessoa jurídica vai responder. Isso precisa ficar claro para vocês. Caberá ao Ministério Público comprovar esses 2 requisitos aqui, ó. Quais são eles? Que a infração tenha sido cometida por decisão do representante legal, contratual ou colegiado. Não é um empregado que trabalha lá, eu tenho um funcionário lá na minha empresa que jogou incorretamente uma embalagem de agrotóxico no lixo. Isso gera responsabilidade da pessoa jurídica? Não. Não. Foi um empregado mal instruído, tudo bem, mas isso não gera responsabilidade da pessoa jurídica, tá? Precisa ser alguém lá do comando, alguém que manda, alguém que realmente fala pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem boca, não tem braço. Alguma pessoa física é que precisa entrar nessa armadura aqui, ó, e cometer o ato ilícito, né? Só que não é só esse requisito que precisa ficar comprovado. O segundo requisito é que a infração penal tenha trazido algum benefício, que a pessoa jurídica tenha algum interesse naquele dano ambiental. E aí, se vocês olharem o parágrafo único do artigo 3º, ele deixa muito claro para nós que a responsabilidade da PJ não exclui a responsabilidade da PF. Ou seja, elas podem ser coautoras, partícipes do mesmo fato. Só que esse parágrafo único aqui foi o que induziu a toda aquela interpretação no passado de que havia
a necessidade da dupla imputação. E o STJ assim decidiu por muitos anos. Até que em 2012, e aí você consegue ver essa evolução jurisprudencial no informativo 714 do STF, recomendo a leitura, até que em 2012, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar um recurso extraordinário, que é o 548181 proveniente do Paraná, modificou esse entendimento. Ele disse não, porque o que acontecia? Acontecia que a pessoa física, a ação penal era trancada contra a pessoa física, não ficava comprovado nada contra a pessoa física, ela saía do polo passivo, e aí a pessoa jurídica, ela acabava se beneficiando disso. Um verdadeiro absurdo com relação ao meio ambiente, concordam? Pois é. Então, para que isso não acontecesse mais, o STF falou não. Os dois podem responder isoladamente sem problema nenhum. Não há necessidade da dupla imputação. Então, hoje, se for questionado no concurso público, você tem que colocar. Não há a obrigatoriedade da dupla imputação, hein? Não há vinculação à dupla imputação aqui em matéria de responsabilidade penal ambiental. Isso está superadíssimo. Apesar de estar superado desde 2012, tem muito concurso público que pergunta ainda, hein? 8 anos depois. Então, atentos a esse ponto. O STJ, aí você fala assim, tá, mas aí o STJ mudou o entendimento também? Em que pese ter sido um entendimento em recurso extraordinário, sem repercussão geral, ou seja, sem vinculação, o STJ espontaneamente passou a modificar seu entendimento também. E aí em 2015 você já começa a ver precedentes afastando a teoria da dupla imputação, como no caso do recurso em mandado de segurança 39.173. O STJ passou a seguir a orientação do STF, que é a orientação mais correta. Eu, inclusive, tenho um artigo publicado, você pode encontrar na internet jogando meu nome, Rafael Matos, responsabilização de pessoa jurídica, você vai encontrar esse artigo que eu falo que não há porquê, né, vincular a responsabilização da pessoa jurídica à dupla imputação. Não. A Constituição Federal fala em responsabilidade penal de pessoa jurídica, ou seja, então, nosso ordenamento jurídico isso está autorizado, e a própria lei fala que uma não exclui a outra. Então, a dupla imputação foi uma criação da defesa, né, que foi aceita pelo STJ por muitos anos, mas que já foi derrubada sabidamente. Quanto à responsabilização da pessoa jurídica de direito público, nós temos um problema. Porque é o seguinte, todos os doutrinadores reconhecem que a nossa Constituição autoriza a responsabilização de pessoa jurídica de direito público. O problema é que quando uma PJ de direito público responde por um crime ambiental, a coletividade passa a ser, ao mesmo tempo, autora do crime, né, a coletividade, como ela também passa a ser vítima. Concorda comigo? Porque, veja, pessoa jurídica de direito público, ela se movimenta por interesses da coletividade. Então, se ela cometeu um crime é porque a coletividade assim demandou. E aí, se ela responder por um crime, ela vai ter que pagar uma multa. E de onde sai o dinheiro da multa a ser paga pela pessoa jurídica? Do dinheiro do contribuinte. Então, o contribuinte ele é, ao mesmo tempo, autor e vítima. Por isso que você tem uma discussão muito boa na nossa doutrina, e aí a jurisprudência ainda não evoluiu, mas é claro que não há nenhuma proibição de pessoa jurídica de direito público responder por crimes, mas você tem uma discussão muito boa. Paulo Afonso Leme Machado, por exemplo, que é um dos principais doutrinadores de direito ambiental, diz que sim, tem que responsabilizar, independentemente desse contrassenso aí com relação à coletividade. Agora, Gilberto Passos de Freitas, que na minha percepção e na percepção da maioria da doutrina, é o principal nome do direito penal ambiental, ele diz que não. Não faz o menor sentido. Tá? Em que pese haver autorização constitucional, não faz o menor sentido. Tem um ponto aqui que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Sabe aquela pergunta que te fazem em testes orais, que te derruba? Você fala, meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso. É esse ponto aqui, ó. Habeas corpus. Você fala, caramba, será que PJ pode impetrar habeas corpus?
Habeas corpus tem a ver com a liberdade, né? PJ, quando responde por crime, responde por uma restritiva de direitos ou por multa. Não vai de jeito nenhum ir presa. Vai fazer o quê? Vai passar uma grade em volta da pessoa jurídica? Vai levar, pôr em cima de um caminhão e levar para dentro da penitenciária? Não faz sentido, né? Então, será que faz sentido a PJ impetrar habeas corpus? O STF diz que não. Diz que não. Não cabe, em qualquer hipótese, habeas corpus impetrado por pessoa jurídica. Agora, o STJ tem um entendimento um pouquinho diferente. O STJ, na sua visão, cabe. Pode ser aceito como parte legítima aqui de um HC, desde que esteja acompanhado de uma pessoa física. Muito louco isso, né? Então é a dupla imputação no polo ativo, né? Digamos assim. Mas o STJ aceita, não vai apontar como ilegitimidade de parte. Beleza? Quanto à competência. Muito bem, esse é um dos temas, assim, sabe aquelas coisas que tem no direito? Não sei se vocês já sentiram isso. Tem coisas no direito que são verdadeiros mitos, né? A lei de crimes ambientais, ela tem vários mitos. Primeiro dos mitos, os crimes ambientais são imprescritíveis. E aí, às vezes, o pessoal liga aqui para o meu escritório e fala assim: Rafael, é verdade que é melhor eu matar uma pessoa do que matar um animal? Eu falo: meu Deus do céu, o que passa na sua cabeça? Quais são as suas vontades? Pelo amor de Deus, vai consultar um psiquiatra, né? Mas muita gente fala isso, turma. É uma loucura. É uma loucura. Não existe imprescritibilidade de crime ambiental. Mas alguém falou isso na televisão, talvez, no jornal, no rádio, e outro ouviu e foi passando de boca a boca, e até hoje muita gente fala. E muita gente fala isso para mim sendo do direito, hein? Sendo operador do direito. Não estou falando nem de pessoas que não são da área. Né? Muito louco isso. E essa é uma falácia. E segunda falácia. Essa é uma falácia um pouquinho mais técnica. Todo crime ambiental é julgado pela Justiça Federal. Aonde? Só se for na Inglaterra. Porque no Brasil não é assim. No Brasil, a Constituição Federal não faz essa ressalva lá no artigo 109. O artigo 109 é claro, ó. Só julga na Justiça Federal se for crimes contra bens, serviços, interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas, crimes previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, quando iniciada a execução no país, e delitos cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Tem também os delitos contra direitos humanos, tal, mas é isso. O artigo 109 não diz assim: quando for crime ambiental é julgado pela Justiça Federal. Não, então assim, em regra, o crime ambiental é julgado pela Justiça Estadual. Essa é a regra. Então, não caia na fake news, hein? Então, ó, tô falando para vocês, existe a fake news da Lei de Crimes Ambientais. Estou fazendo essa denúncia aqui, ó, para todo o Brasil, hein? Existem as fake news da Lei de Crimes Ambientais. Quais são as fake news? Primeira, que é melhor matar uma pessoa do que matar um animal. Não é melhor matar nada. É melhor vocês cuidar aí da sua vida, procurar um psiquiatra. Tem que matar ninguém, nem animal, não. Tá? Segundo, os crimes ambientais são imprescritíveis. Não existe isso. São prescritíveis, prescrevem normalmente, na mesma regra lá do Código Penal. Os crimes ambientais são julgados pela Justiça Federal. Não. Turma, teve uma vez, vou contar isso para vocês, que você deve estar percebendo que esse assunto, essas fake news me irritam um pouco. Uma vez, um aluno virou para mim e falou assim: professor, tive aula de ambiental na faculdade, meu professor, ele deu aula para mim também de direito civil. Já achei estranho, porque direito ambiental e direito civil é muito distante, né? Nossa, nós estamos aqui muito longe um do outro. É igual o trabalhista, nós estamos muito distantes. As regras são completamente diferentes. E ele falou em sala de aula que o crime ambiental é imprescritível. Meu Deus do céu.
quase caí da cadeira, um professor que estava lecionando ambiental. O que acontece? É muito comum na área ambiental profissionais que não são da área, porque nós somos poucos. É muito raro profissionais da área ambiental. Eu, quando falo em qualquer lugar, as pessoas me perguntam, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou advogado. Advoga com o quê, doutor? Ambiental. Só fala, como é que é? É porque, ninguém conhece quem trabalha com ambiental. Então, prazer. Eu trabalho com ambiental, muito prazer aí. Mas é raro. Somos poucos esse bando de loucos, né? Nós somos poucos ainda. Eu conto na mão as pessoas que eu conheço que efetivamente trabalham com ambiental. É bom isso porque não tem concorrência, mas por outro lado também é ruim, porque quando você tem poucas pessoas defendendo uma determinada tese, a chance disso virar jurisprudência é mais demorada, né? Então a gente forma a jurisprudência, graças a Deus. Aqui no TJ de São Paulo, nós já fomos aí indicados em jurisprudência os mais variados temas. Isso é muito legal para nós, para nossa atuação, para os nossos clientes, mas se nós tivéssemos, sei lá, uns 20 mil falando de ambiental, batendo lá no TJ em relação àquela tese, a chance da nossa jurisprudência ser mais forte, certamente, seria maior. Tem um tema também, já que a gente está falando de responsabilidade de pessoa jurídica, que é disciplinado lá na nossa lei de crimes, que é o tema da desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 4º diz o seguinte: poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Nós tivemos um concurso público em janeiro de 2020 para a magistratura, agora me fugiu, me perdoem, eu acho que era do Pará, tá? Mas assim, a confirmar. No qual caiu uma questão lá no bloco de societário, de empresarial, uma pergunta sobre a teoria da desconsideração na responsabilidade criminal ambiental. E realmente, turma, no direito ambiental é um pouquinho diferente das outras áreas. Tá? Aqui se aplica a chamada teoria menor, de acordo com a STJ. E por que a teoria menor? Porque basta a prova da insolvência que já pode despersonalizar. Quando a gente fala da teoria maior da desconsideração, aí precisa ficar comprovado fraude, confusão patrimonial, desvio de finalidade. Não é o caso aqui na responsabilidade ambiental. Tá? No direito ambiental, aplica-se a teoria menor da desconsideração. Vou até grifar para você lembrar de colocar no seu caderninho aí. Ó. Teoria menor da desconsideração. Nas outras áreas é a chamada teoria maior, porque depende de comprovação de desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude, tudo isso. Para chegarmos aqui já ao final do nosso encontro de hoje, mais 2 temas. Nós temos um microsistema jurídico de dosimetria da pena, né? O Código Penal já traz um sistema de dosimetria da pena, mas se você estiver aí diante de um crime ambiental, a dosimetria vai ser calculada de forma diferente, porque você tem uma regrinha específica. O que diz o artigo 6º? Para imposição e gradação de penalidade, a autoridade deverá observar 1. Gravidade do fato, 2. Antecedentes e 3. Situação econômica. Agora, tanto a gravidade quanto os antecedentes estão relacionados a condutas contra o meio ambiente. Tanto a gravidade quanto o antecedente. E a situação econômica apenas para o caso de multa. Então, o cara que tem uma situação econômica mais avantajada, claro, pode pagar uma multa maior. E para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro sobre a lei de crimes ambientais, trago para vocês aqui o artigo 24. E aqui você tem uma coisa que a fake news trouxe, inclusive, um título interessante para nós. Pena de morte. Vocês sabiam que existe pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro? Não, existe. Ela não é aplicada, mas existe. Lá no artigo 24 da Lei de Crimes. Pode-se determinar a pena de morte da pessoa jurídica, a chamada pena de morte civil, claro, não é aquela pena de morte capital, né? Essa realmente não existe, mas a civil existe. Vejam só o que diz o artigo 24, ó. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime previsto nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada,
ou seja, decretada a sua morte, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Entenderam? Então é o seguinte, criei uma PJ com a finalidade preponderante de causar danos ambientais. Ou para facilitar dano ambiental. Então crio uma PJ, sei lá, para enterrar irregularmente resíduos de construção civil. Já ouvi isso, sabia? Tem pessoas jurídicas que fazem isso. Vai enterrando aí, no meio de áreas rurais, uma hora isso aí vai estourar, né? E ela foi criada preponderantemente para isso. O juiz pode decretar a sua liquidação forçada. Aí vende todo o patrimônio, via leilão, né? E esse dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Rafa, você já viu isso acontecer? Não. Não vi acontecer ainda. Tá? Então, assim, existe a previsão, pode se aplicar, mas não é comum, não é utilizado. Fechado? Então é o seguinte, eu vou terminando por aqui esse nosso primeiro encontro sobre a Lei 9605 de 98. Na próxima aula a gente continua com mais pontos relativos ao que há de mais importante e mais cobrado em concursos públicos sobre a temática. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal, vamos continuar a análise dos crimes ambientais. Na aula passada vimos diversos pontos e agora quero complementar com aqueles que também entendo que são indispensáveis para a nossa melhor preparação. Aroeiras, vem comigo aqui, ó. Intervenção mínima do direito penal. Bom, esse tema já é muito comum, né? Nas outras áreas do direito penal você aprofunda bastante essa temática aqui sobre o estado penal mínimo. Eu tinha um professor na graduação que dizia: o direito penal é a última ratio, ele é o brucutu. Se o primeiro tentou derrubar, não conseguiu, se o segundo tentou derrubar, não conseguiu, aí vem o brucutu para derrubar de uma vez por todas. Esse é o direito penal na visão do meu professor. A gente chamava ele já até tinha aceito esse apelido na época, já era um apelido bastante antigo, era o nosso querido Chico Louco. Era muito maluco mesmo esse nosso professor, muito bom. Gostava bastante, em que pese não ser muito fã de direito penal, as aulas dele eram maravilhosas. A verdade é que a intervenção mínima se aplica aqui em série de crimes ambientais, sim, né? O STF tem precedente nesse sentido, dizendo que se ficar comprovado, no caso prático, que a responsabilidade administrativa, que a responsabilidade civil não foram suficientes para conseguir afastar uma conduta reprovável, bem como para buscar a reparação do dano causado e a não reincidência, daí sim é que o direito penal é convidado a ser aplicado no caso prático. Se não, se ficar constatado lá que por conta da infração administrativa, por conta da responsabilidade civil, o dano já foi recuperado, o agente parece já ter entendido o seu compromisso com o meio ambiente, não tem por que chamar o direito penal, convidar a última ratio, tá? O direito penal é a última ratio, intervenção mínima aqui aplicável ao direito ambiental. E aqui eu deixei para vocês no material o precedente descrito aqui para vocês estudarem em casa. Beleza? Muito bem, vamos falar um pouquinho dos tipos penais previstos aí na nossa Lei 9605 de 98. Nós temos diversos tipos penais e eles têm algumas características peculiares. Só os tipos penais ambientais possuem. Vejam só, primeira dessas características é que a maioria das infrações penais decorrem da falta de autorização legal, de licença. Então vejam, o agente ele não é punido pela sua conduta descrita lá na autuação, no inquérito penal. Ele é punido pela ausência de autorização por ter cometido aquela conduta. Vamos supor, caça aos animais, é um bom exemplo. A caça no Brasil ela não é proibida. Ela é permitida para fins científicos, para fins de controle, mas eu só posso caçar se eu tiver uma autorização do órgão competente. Se, para fins de controle, para fins de pesquisa científica, eu caço sem autorização, estou cometendo um crime. Tá? Então, a mesma conduta, ela pode ser crime, como pode não ser crime.
Esse meu professor, o Chico Louco, por exemplo, nas provas ele colocava um probleminha e a gente tinha que resolver esse probleminha para dizer se era crime ou não era, para dizer se era crime culposo ou doloso, qual tipo de culpa. Gente, como eu falei, não é muito minha praia o direito penal, não. Tanto que eu adorava as aulas dele, mas ia super mal nas provas. Tinha muita dificuldade de tirar notas boas lá, tinha que estudar muito para conseguir passar. E isso me lembra muitas provas do Chico Louco, né? Porque muitas vezes ele põe um baita problemão lá e a resposta era conduta típica, não é crime. E para ele tudo era conduta típica, para falar a verdade, é advogado, né? Então, para ele tudo era conduta típica. Então existia até o bordão: Chico Louco não é crime. Era sempre a resposta era conduta típica, não é crime. Primeira prova, eu fui lá, coloquei crime para tudo, dolo e não sei o quê, quase zerei. Aí depois eu peguei o jeito e fui com tudo. Aqui imagina só se ele coloca a conduta como caçar animais. Tá? O que eu precisaria verificar no enunciado é se essa caça estava acompanhada de autorização, porque se tiver, não é crime nenhum, conduta típica. O mesmo acontece com a poluição. O crime de poluição está previsto lá no artigo 54 da Lei 9605 de 98. Eu posso exercer atividade econômica, industrial, enfim, atividade poluidora, desde que eu apresente lá os estudos de impacto corretos, os relatórios corretos e obtenha a licença. Se eu estiver licenciado e agindo dentro da minha licença, eu não estou cometendo crime nenhum. Agora, por outro lado, se eu agir para fora da minha licença ou se eu agir sem licença, aí é crime de poluição, aí eu respondo pela conduta prevista lá no artigo 54. Já que estamos falando do artigo 54, que é um crime formal, o artigo 54 aponta para nós a previsão de um crime de perigo, de uma perspectiva preventiva baseada no risco de dano. Isso é uma característica também do crime ambiental, uma característica que não é comum no direito penal, né? Até porque se punir condutas preventivamente é flagrantemente uma violação do Estado Democrático de Direito, né? Você poderia aí permitir, legalizar arbitrariedades infinitas. Agora, o artigo 54 aponta para nós o seguinte: já que nós estamos numa índole preventiva do direito ambiental, o artigo 54 diz: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar. Vamos grifar isso aqui, ó. Quando eu falo em possam resultar, o dano está lá na frente, não agora. Só que como o crime ambiental ele já é aplicável para afastar a conduta danosa, dado que depois do evento danoso vai ser de difícil ou de impossível reparação, eu já ajo preventivamente para afastar a conduta criminal. O artigo 54, então, tem essa índole, essa perspectiva preventiva aqui no rol de crimes ambientais. Então, esse artigo 54 descarta a ocorrência do dano como elemento necessário para a caracterização do crime, bastando apenas a probabilidade do dano. Bom, diante de alguma conduta daquelas tipificadas na Lei de Crimes Ambientais, aí serão necessárias aplicar as sanções. As penas aplicáveis às pessoas físicas são aquelas que a gente já conhece, né? Penas privativas de liberdade, que vão desde reclusão e detenção para crimes e prisão simples para contravenções. Penas restritivas de direito, que são as prestações de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar, até pena de multa. Lembrando que para a dosimetria da multa leva-se em consideração, né, quanto à capacidade financeira do agente. No que tange às pessoas jurídicas, vocês podem perceber aqui que a pena privativa de liberdade desaparece, até porque seria um absurdo, né? Como é que eu vou prender uma pessoa jurídica? Pelo amor de Deus! Então restam para nós apenas as penas restritivas de direito e as penas de multa. Vocês sabiam que era muito comum concurso
há 5, 6 anos, perguntando para os nossos examinados quais as penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas. E aí as alternativas eram penalidades, você tinha que excluir a privativa de liberdade. Então os caras jogavam uma reclusão lá no meio, aí você tirava. Era bem simples. Esse tipo de pergunta já não é mais tão comum, tá? Mas num passado não tão distante era. Temos para os crimes ambientais atenuantes e agravantes com relação às questões ambientais. Vejam só. Atenuantes. Baixo grau de instrução e escolaridade do agente. Muito comum, gente. Muito comum porque a maioria dos crimes ambientais são praticados no campo, na área rural. E daí, na área rural, muitas das vezes as pessoas que trabalham na área rural têm pouca instrução, né? E por isso acabam cometendo condutas criminais sem mesmo saber que aquilo é um crime. Já era uma prática lá na sua comunidade, já era uma prática lá na sua família, e acaba fazendo, não sabe que é crime e depois é chamado a responder pela conduta criminal. É também uma atenuante o arrependimento do infrator, só que quando a gente fala em arrependimento, é necessário o cumprimento de condicionantes. Quais são as condicionantes? Espontânea reparação do dano. Então, aqui no escritório, quando eu estou diante de um dano ambiental, quando o meu cliente, eu sou um consultor do cliente, ele comete um dano ambiental, eu já antecipo a recomposição, viu? Já é uma conduta que eu pratico aqui, até para afastar a responsabilidade, atenuar. Sempre que acontece um dano ambiental, a gente já busca reparar e se autodenunciar aos órgãos competentes, para os órgãos competentes saber que nós estamos com boa fé. Comunicação prévia do agente do perigo iminente da degradação ambiental. Então, eu já busco os órgãos para comunicar, olha, a minha atividade possivelmente vai causar um dano ambiental, já fica atento, já se prepara. Colaboração com os agentes de vigilância e controle ambiental. Indispensável, tá? Toda a fiscalização que for realizada é necessário que seja acompanhada aí na prática por um advogado, pela equipe técnica, para que sejam resguardados aí todas essas melhores medidas e o acompanhamento, né, a ajuda, o auxílio na fiscalização. Por outro lado, nós temos também as agravantes, que são reincidência em crimes de natureza ambiental ou quando o agente comete a infração para obter vantagem pecuniária. Então, ele causa um desmate para ali plantar, para ali ter alguma vantagem econômica, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, ou concorrendo para danos à propriedade alheia. Todos esses elementos aqui agravam a pena, assim como atingindo áreas de unidade de conservação. Lembrando, né, que aqui quando ele fala em áreas de unidade de conservação, ele está se referindo as áreas indicadas lá na 9985 de 2000 e também aquelas áreas indicadas no Código Florestal, ou seja, áreas de preservação permanente e reserva legal. Ele utiliza o termo unidades de conservação aqui genericamente, atingindo áreas urbanas ou assentamentos humanos. Em período de defesa, o que é o defeso? O defeso é um período em que, por exemplo, não se pesca. Por quê? Para que os peixes se reproduzam. Porque se você pescar o tempo todo, vai chegar um momento em que aquele recurso natural vai se esgotar. Então você deixa um período sem a pesca, sem atividade econômica, para reprodução das espécies. Em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seco e inundações, aqui à noite era muito comum as queimadas, né? As queimadas no passado eram realizadas à noite. Hoje em dia, com o controle de satélite, isso aqui já é possível de se fiscalizar. No interior do espaço territorial, especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, lembrando que crueldade contra animais, inclusive, é uma violação constitucional ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão, autorização ambiental. Percebam que se eu tenho uma licença
uma permissão, uma autorização, ou eu passo aquilo que eu estou autorizado, eu estou infringindo, estou agravando minha conduta. No interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, muito comum isso aqui acontecer, e aqui é qualquer tipo de benefício fiscal, hein? Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais de autoridades competentes, ou facilitada por funcionário público no exercício de sua função, aqui é a corrupção, né? Que era muito comum no passado, hoje, graças a Deus, cada vez mais vem diminuindo. Eu, como alguém que atua na área de direito ambiental já há bastante tempo, posso dizer para vocês, no passado era muito comum as pessoas te convidarem para esses métodos não republicanos, viu? Muito comum. Assim, toda vez que um cliente me contrata, eu já falo, se o seu objetivo é um método não republicano, procure outro escritório. Porque, sinceramente, ou a gente passa a bater de frente com esses métodos, ou, gente, o Brasil não segue. Eu dou aula de ambiental aí no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Tem lugares que eu falo sobre a legislação ambiental, o pessoal fala assim para mim, Rafa, mas aqui não é assim que funciona. Eu falo, então cabe a você a mudar essa situação. Cabe a você. Porque é bom, as pessoas têm que entender que é bom para os nossos clientes cumprir os ditames legais do Estado Democrático de Direito. Isso traz segurança jurídica. Né? Essa história de métodos não republicanos, ela resolve um problema ali, temporariamente, por um dia, 2 dias. E depois? E você dorme? Você põe a cabeça no travesseiro? Gente, é muito complicado. O que eu já denunciei para o Ministério Público de condutas irregulares não está escrito. A gente se expõe, mas é melhor assim. Assim a gente faz nossa parte para conseguir mudar as coisas, não tem jeito. A lista de crimes, o rol de crimes, está previsto lá nos artigos 38 até 69A da Lei 9605 de 98. E aí você pode perceber que os capítulos eles se dividem em crimes contra a flora, crimes de poluição, crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, administração ambiental e tratamento diferenciado. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Vocês conseguem perceber que a gente tem condutas voltadas ao patrimônio natural, ao patrimônio artificial e ao patrimônio cultural? Fica claro isso para vocês? Vejam que essa divisão aqui do conceito de meio ambiente é comum, inclusive, na disposição de crimes e também na disposição relativas às infrações administrativas. Lá também se faz essa divisão pelos patrimônios. Muito bem, trouxe um último tema aqui, que é a suspensão condicional do processo e a transação penal, que é tema cada vez mais presente em concursos públicos que questionam a responsabilidade penal ambiental. Então, assim, precisamos ficar atentos à suspensão condicional do processo, transação penal e as suas características. Tá? Deixei para o final para que a gente consiga evoluir sobre toda essa temática e sanar todas as nossas dúvidas. Fechado? Muito bem. Vamos começar aqui pela transação penal, que é uma medida despenalizadora, como diz a doutrina penalista. A transação penal, ela tem previsão lá no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais. Foi lá que ela foi regulamentada em âmbito geral, né, como normas gerais. Ela diz o seguinte: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Então percebam que a transação penal é um acordo, é uma medida despenalizadora anterior ao oferecimento da denúncia. O Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, verificando que não é o caso de arquivamento, ou seja, que é o caso de prosseguimento da ação penal, mediante o oferecimento da denúncia e prosseguimento, ele já busca a parte contrária
e tenta com a parte contrária fazer uma transação, dizendo, ó, a gente tranca a ação penal aqui, não entra com a denúncia, né? Melhor dizendo, mas eu já te aplico imediatamente pena restritiva de direito e multa. Você está de acordo? A transação penal na Lei de Crimes Ambientais, no âmbito do direito ambiental, tem previsão no artigo 27 da Lei 9605 de 98. O 27 diz o seguinte: nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, ou seja, então a transação vai caber apenas para crimes de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritivas de direitos, e aí vem outro requisito, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Então, para que haja transação penal, primeiro, a conduta tem que se enquadrar como menor potencial ofensivo. E segundo, deve haver a prévia composição do dano. Agora, se ficar comprovado que é impossível a comprovação, aí esse segundo requisito fica dispensado. Quanto à suspensão condicional do processo, e não confunda, portanto, com a transação penal, tá? São duas medidas diferentes. A primeira, a transação penal, a segunda, a suspensão condicional do processo. A suspensão, ela ocorre após a denúncia. Até por isso que ela chama de suspensão condicional do processo. Já existe processo, né? Então, é após a denúncia. Nas normas gerais, ela está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou superior a 1 ano, mínima ou igual, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que, aqui é um requisito geral, o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Vamos lá, vamos para nossa lei especial aqui. O artigo 16 diz: nos crimes previstos nessa lei, na Lei de Crimes Ambientais, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada, nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então percebam, na lei geral existe um requisito de pena mínima, na lei especial existe um requisito de pena máxima. Os dois requisitos se complementam. Tá? Então a pena não pode ser superior a 3 anos. O artigo 28 diz o seguinte ainda. Então nós temos artigo 16 e artigo 28 regulamentando o sursi. As disposições do artigo 89 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei. Quais são esses crimes? Esses indicados aqui no artigo 16. E o que diz o artigo 16? Pena não superior, então uma pena menor do que 3 anos. A declaração, e aí vem os requisitos, ó. A declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação de reparação do dano, ressalvada a impossibilidade. Então, para extinguir a punibilidade depois da suspensão condicional do processo, deve ficar comprovada a reparação do dano ambiental. Na hipótese de se apresentar um laudo de constatação e comprovar que não tenha sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput
acrescido de mais 1 ano, com a suspensão da prescrição. Então, se não ficar comprovada a completa reparação, ele pode dar um prazinho um pouco mais largo para que busque, né, essa reparação. 4. Fim do prazo de prorrogação mencionado acima, proceder-se-á à lavratura do laudo de constatação de reparação do dano, podendo, conforme o resultado, ser novamente prorrogado por período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 desse artigo, observado o disposto no inciso 3. Então, mais uma vez, não comprovada a reparação, pode prorrogar. Esgotado o prazo máximo de reparação, aí quando não mais cabe prorrogação, a declaração dependerá do laudo de constatação que comprove que o acusado tenha tomado todas as providências necessárias para a reparação integral do dano. Então percebam aqui, o que busca a nossa lei, mediante o sursi, é a reparação. O bem maior aqui é a tutela do meio ambiente degradado. E aí você precisa, desde o início, já apresentar um projeto de reparação do dano. Pode ser, e isso é muito comum na prática, pode ser que o projeto que se apresente, na hora de implementá-lo, por conta de falta de chuva, essas coisas, o dano não consegue se recuperar no prazo que você estava prevendo. E aí você consegue as prorrogações, desde que ateste isso por meio de laudo de constatação. Quando não der mais para prorrogar, quando você chegar no termo máximo, né, de prorrogação, daí a extinção da punibilidade dependerá de que você comprove ou que o dano foi recomposto ou que você tomou todas as medidas possíveis, mas que não conseguiu reparar o dano por motivo de força maior, de caso fortuito, enfim. O que importa é a sua ação perante a reparação. O que importa é a sua atuação com vistas à reparação do dano. Às vezes, por medidas de força maior, de caso fortuito, você não consegue reparar o dano, não tem jeito, a natureza não te ajuda, e aí, como você não mais vai poder prorrogar o prazo, daí a punibilidade é extinta. Claro que durante tudo isso, se ficar comprovado que você desidiou, você abandonou lá o caso, não tomou as melhores medidas possíveis, não se utilizou das melhores tecnologias, o crime volta e será processado na ação penal, até porque durante a suspensão condicional do processo, a prescrição também está suspensa. Fechado? Muito bem. Conhecendo bem as regrinhas de transação e de suspensão condicional do processo, vocês vão ver que vai ser facinho agora resolver esses novos problemas que estão sendo cobrados aí nos concursos públicos Brasil afora, relativos a essas duas medidas despenalizadoras. Fechado? Então é isso, turma. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui dos nossos 2 encontros sobre responsabilidade penal ambiental. Continuaremos. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.